Peraí. Só finalizar. Fica assim. Tem a política, tem tudo, mas... Tem um fator humano. Mas tem um fator humano. Eu fiquei assim, não sei. Depois de uma hora eu fiz, caralho, é bom. Quando vem aquele momento que você sai achando que sua vida mudou, Fica, pô. você antes e você depois. Não. Meninas, o teatro é a vida. É o estudo da vida, é o estudo da humanidade. Então é inesgotável fonte de aprendizado, de experimentos. Eu amo. Teatro para mim é minha vida mesmo. Bem, o que é que significa teatro? Para mim, teatro significa, além de uma expressão artística que consegue juntar várias outras linguagens, tem sido para mim a forma como eu encontrei de estar nesse mundo de alguma forma, de me tornar relevante, de contar um pouco da minha história junto com histórias que me atravessam e que fazem com que a existência do Magilute aqui seja pertinente dentro de discussões, dentro de uma ação social para além de artística. Acho que teatro está por aí. Eita, teatro tem muitos significados, né? Para mim é liberdade, porque quando eu nunca fiz teatro assim, né? Quando eu era estudante do ensino médio, fundamental, eu participava das peças na escola. E o que eu percebo dessa liberdade do teatro é que no teatro você consegue fazer o que você não teria coragem fora do palco. Então, para mim, teatro é isso, é liberdade, é saúde mental, é uma oportunidade para as pessoas conhecerem-se a si próprias. Eu tenho essa visão do teatro. Nesse sentido, a gente pode pensar assim, poeticamente ou metaforicamente, que o teatro é uma arte muito semelhante à vida, porque a vida é esse efêmero, né? A gente vive cada momento, isso passa e se repete. Eu acho que essa é a principal marca distintiva dessa arte, que acompanha o ser humano desde sempre, desde que o homem se entende a teatro. A palavra teatro vem do grego teatron, que significa lugar de onde se vê. Atualmente, o teatro continua sendo como uma das maiores formas de expressão do ser humano. E é no palco que as pessoas se conectam com as outras, têm a possibilidade de interpretar inúmeros personagens, adquirem diversas experiências e, o principal, expressam aqui sua maneira de ver o mundo e lutam pelo que desejam na sociedade. Bom, a importância é imprescindível. Esse teatro já tem 173 anos e a gente sabe que ele é reflexo da sociedade, ele já foi um espaço de segregação, ele já foi um espaço onde cada um tinha o seu lugar específico, mas hoje ele precisa que todo mundo esteja aqui. A educação patrimonial, que é esse percurso que a gente faz, né, tentando mostrar um pouquinho da história dele, é justamente para que essa sensação de reconhecimento que o ser humano tem como espaço ou como uma obra de arte, ela realmente aconteça, para que o recifense, o pernambucano, o brasileiro se sinta parte da história, sinta que esse espaço é parte da história dele e que ele possa assim, ocupar tanto para vir assistir, tanto para participar de alguma peça, entrar em alguma pauta do teatro. O teatro ele já teve um código de vestimenta antigamente, muita gente acha que ainda tem que estar aqui de calça, de sapato, de terno, mas o teatro ele não tem mais esse código de vestimenta, então, a não ser que você não esteja de traje de banho, você pode entrar tranquilamente no teatro. A gente tem programação tanto gratuita como também com preço social, a entrada social, então quanto mais a gente tiver essa noção de que esse espaço é nosso, de que a gente precisa estar ocupando ele, melhor. Cara, eu
infelizmente, eu posso dizer que eu tenho pouca experiência com teatro. E toda vez que meus colegas, meus amigos me convidam, eles têm meu sim automático, porque as poucas vezes que eu tive experiência foi bastante arrebatador, foi bastante interessante, porque eu gosto de arte, eu gosto de contar histórias e trazer realidade através da história contada e das emoções. Então, putz, faz bastante sentido para mim consumir teatro como arte, e de tantas artes que a gente é afogado no dia a dia, que são muitas vezes industriais, eu acho que eu deveria dar mais atenção ao teatro. As origens do teatro remontam aos tempos pré-históricos, onde os seres humanos realizavam danças e rituais que simulavam acontecimentos da vida real, como caças e acontecimentos da própria natureza. O ser humano ele sempre teve essa relação muito interligada com a arte da imitação, mas a gente considera que a origem do teatro ocidental foi na Grécia Antiga, no século IV a.C. Durante esse período, as pessoas faziam uma festa em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus das festas e do vinho. Durante essa festividade existia um coro, que eram pessoas que cantavam e dançavam em homenagem a esse deus. Até que um dia, um homem chamado Tespes, ele colocou uma máscara e disse que era o deus Dionísio, e começou a estabelecer um diálogo com esse coro. Foi assim que surgiu o que chamamos de teatro, e Tespes é considerado o primeiro ator e dramaturgo da história. Tem um certo glamour, assim, você é atriz, você dorme até meio-dia. Não, né? Faz favor. Não, a gente é produtora, é atriz. E dentro do ofício de ser atriz, a gente faz milhões de coisas. Sou figurinista, apresentadora, palhaça, uma série tem várias possibilidades a função de ser atriz. E eu sigo porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso ser feliz, porque eu preciso me sentir útil na vida, e é no palco que eu me encontro, e é meu lugar de fala e de poder. Sabe o que me motiva? A coragem da gente assumir esse lugar. Eu acho que eu me descobri professor no meio do processo da graduação, e quando eu me descobri, eu entendi que aquilo também era uma forma de fazer, talvez, uma micropolítica. Atuar da forma que eu atuo, com a postura que eu atuo, e eu vou dizer com a sensibilidade que eu tenho em relação a algumas coisas, me fez acreditar que eu preciso também produzir uma teia em relação às pessoas que estão comigo. E isso, ora é estudante, ora é uma equipe outra, e eu acho que é o que me encoraja a estar nesse lugar, assim, saber que as coisas são multiplicadoras nesse processo. E elas vão permanecer, porque o teatro está aqui há muito tempo. E eu nem 20 anos de teatro eu tenho, sabe? Então, quando me faz pensar sobre essa relação por quê, né? Eu quero ser professor, porque eu sou professor. Eu acho que é nessa possibilidade dessa teia ficar maior ainda. Mas nada se compara àquele teatro cheio, aquele barulho das pessoas, a gente atrás da cortina, o terceiro toque, agora é se jogar no abismo, porque a gente nunca sabe o que vai ser o espetáculo, nunca. Então todas essas dores e alegrias que fazem parte do mundo, eu sempre senti muito. E eu disse, minha Nossa Senhora, eu vou botar isso eu vou ter que transmutar. E o teatro foi onde eu disse, é aqui onde eu vou pegar tudo isso e transformar em arte. Aí eu acho que é isso, foi assim. A função da tragédia é propiciar uma catarse, um alívio, um expurgo de emoções. Eu acho que a arte toda a arte tem um pouco disso, ela proporciona a gente um algo mais da vida. Né? A vida precisa desse algo mais, você precisa ir além do que está materialmente evidente, né, no seu entorno. E a arte ela tem essa função de mostrar universos diferentes, possibilidades diferentes. E a arte tem um compromisso com a emoção. A arte é inteligência, a arte é
raciocínio político, mas a arte é, sobretudo, poesia, emoção, encantamento. E eu acho que o teatro, talvez isso no teatro fique mais evidente, porque, como eu falei antes, o teatro forma uma assembleia. Então eu estou em grupo e haverá uma partilha dessa emoção. Né? Talvez eu esteja num dia que eu nem estou assim, gostando tanto da peça e eu começo a ser contaminado pela recepção das pessoas que estão naquele teatro. Também pode acontecer o contrário, eu estou amando demais a peça e as pessoas parecem que não estão entendendo que a peça é tão boa. Então, a catarse para Aristóteles, né, propiciava esse querer continuar na vida. E você dizer assim, olha, é duro, há um sofrimento, mas eu vi que é também belo, é possível. E é um mistério que está muito presente no teatro. Toda escolha ela é política. Quando a gente pensa sobre a forma de subsistir, de existir fazendo arte aqui, a gente se depara com políticas públicas de forma muito frágil. A gente tem poucas formas de subsidiar o fazer artístico aqui na cidade. E é horrível pensar que, por exemplo, muitas vezes o fazer artístico está ligado a evento e não a política pública. Isso é uma coisa muito diferente. Então, artistas de teatro, a gente está sempre fazendo muitas coisas. Existem possibilidades, assim, mas são possibilidades que estão ligadas a uma autogestão desses coletivos e não a um pensamento de política pública, que aí a gente vai abrindo uma camada de discussão muito grande. Em base, sendo muito raso em qualquer discussão, é que falta dinheiro para a cultura. E sem dinheiro a gente não consegue fazer com que isso aconteça. E dar dinheiro para a cultura existir não é um favor, é um direito constitucional. Quando se dá dinheiro para a educação, não se pede contrapartida da educação. A educação, por existir, já é a contrapartida. Quando se investe dinheiro num hospital, não se pede contrapartida de um hospital. Só o fato de existir um hospital e você atender uma pessoa já é uma contrapartida. Quando você dá dinheiro para a cultura e uma pessoa usufrui daquilo ali, ela tem aquele momento de viver aquele evento cultural, a contrapartida já existiu, porque é uma necessidade constitucional. E a gente volta para o começo de toda essa conversa. Então, tem que dar dinheiro, irmão. E para mim a dramaturgia hoje é algo muito urgente. Eu preciso falar sobre isso, né? Eu faço Medusa, eu faço um solo chamado Medusa, Musa, Mulher, porque eu preciso falar sobre o mito da Medusa na minha versão, que ela foi culpabilizada por ter sido vítima, ela foi violada por um deus e foi amaldiçoada. Então esse mote me interessa. Que eu acho que a gente precisa falar das mulheres hoje, de como a gente foi, né? Como a gente foi, é um monstro, é isso, culpabilizada por sermos mulheres. Então esse mote me inspira e me instiga. Não pode ter teatro se não tiver público. Né? Quando os atores estão ensaiando, né, dentro de uma sala de ensaio, não há teatro acontecendo. O teatro se dá nesse encontro com o público. E naquele momento forma-se uma assembleia. Ora, se forma uma assembleia, coisas estarão em jogo, né? E serão julgadas ali, valores, procedimentos, emoções. E isso é um fenômeno inescapavelmente político. Então, o teatro, não importa qual o conteúdo da dramaturgia, né? O que é que a peça diz, a priori é um fenômeno político, é um fenômeno da polis, né? É um fenômeno que vai reunir uma assembleia em torno de algumas ideias e vai pôr em prova valores, preconceitos, posicionamentos diante da vida, que você não tem como ficar indiferente, né? Ou você aplaude, ou você rejeita, ou você, se aquilo for insuportável, você se levanta e vai embora.
Então, o teatro é sempre político, independentemente de querer ser político ou não. Não adianta querer saber antes de sentir. A formação de um artista de teatro é um mistério, né? A gente entende que há pessoas que têm um chamamento vocacional, né? Assim, a vocação, o chamamento para o teatro tão forte que ela consegue se formar, né? Vendo teatro, ela vai encontrar caminhos de formação. Não existe aquela ideia um pouco romântica de que basta o talento, né? Por exemplo, o maior teórico do teatro moderno, sobretudo no que diz respeito ao trabalho do ator, é o russo Konstantin Stanislavski. E ele criou estudos muito profundos sobre o trabalho do ator. Era muito trabalho duro para você ser um ator de Stanislavski. E ele dizia, o meu sistema de trabalho serve, entre aspas, para quem tem talento. Então, ou seja, talento, seja lá o que for isso, que eu costumo chamar de pendor, chamamento, vocação. Talento é aquilo que lhe convoca, né? Que você nem sabe por quê, mas você está fazendo. E as pessoas reconhecem o seu amor por aquilo que você está fazendo. Então, o Stanislavski está dizendo, você tem que ter talento para começar os trabalhos. Porque é um trabalho muito árduo. O trabalho em teatro exige tudo de você, né? Você vai trabalhar com a emoção, o seu corpo e sua alma. Sinta. Quer fazer teatro? Sinta. Muita coisa está no livro, muita coisa está né? Na própria faculdade, tudo, mas sinta a dor do outro, sinta a alegria do outro, sinta amor pela outra pessoa, compaixão, raiva, todos os sentimentos. Shakespeare está aí para isso, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, teatro é um bom lugar para você passar a vida.